juntas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no teu céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Irmãos, antes de Jesus vir, João era seguido. Eles tinham os seus discípulos, as pessoas que seguiam a João. E eles viam João orando o tempo todo. Jesus veio e ali ele tinha seus discípulos. E o que ele fazia? Irmãos, o que ele fazia? Ele orava. Ele orava o tempo todo. Quando os seus discípulos o via, o acompanhava, ele estava sempre em oração. Por quê? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E ali ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha uma comunhão com o Pai. E ele orava o tempo inteiro. Ele subia aos montes, ele ia na sinagoga, ele orava. E um belo dia, os discípulos chegaram para ele e perguntaram: Jesus, como é que eu devo orar? E ele falou com seus discípulos como era que eles tinham que orar. Isso é uma regra? Não necessariamente. Porque ele não quer que você seja mecanizado. Mas ele, através da oração que ele nos ensinou, ele ensina pontos importantes para a nossa vida. Ele ensina como é que você tem que ter o seu caráter. Ele ensina como é que você tem que fazer. Então a primeira coisa que ele diz é: ei, você não tem que ficar mostrando para ninguém que você está orando, buscando a Deus para se amostrar. Tem gente, irmão, que vem para a igreja para dizer que vem para a igreja, que fica orando e na verdade o coração dela não está aqui. Está pensando na novela, está pensando na boate, está pensando na comida que deixou, na família. Ei, quando você vem para a casa do Senhor, você tem que esquecer tudo e estar aqui em espírito e verdade. Está de verdade, porque muitas vezes a pessoa está sentada no banco de uma igreja e a vida dela, você olha, e a vida só pela misericórdia do Senhor. Essa pessoa não tem um testemunho, essa pessoa não dá um fruto. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter comunhão com Cristo.
gente que vai na casa, começa a orar e tal, e vive uma vida que só Jesus na causa. Os dons espirituais Deus não tira, mas tem, infelizmente, o que tem de gente que tem dom de profecia linda e maravilhosa, porque foi de Deus, e está vivendo uma vida que só Jesus na causa dela. E ora, quer se mostrar, pede coisas para você em troca disso que Deus deu. Então a primeira coisa que Deus fala é: ei, você não precisa se fazer aparecer para ninguém, você não precisa estar em evidência, não. Você quer falar comigo? Quer falar com meu pai? Vamos ter só o nosso, tete a tete. Vamos conversar nós dois. Vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto. Conversa comigo no seu quarto. Abra teu coração. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você abra, fala todos os seus problemas para mim. É isso que ele fala. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. As pessoas, irmãos, não têm que saber o que você está passando. Não tem. As pessoas têm que saber olhar para você e ver em você o Espírito Santo. Não é reclamando o tempo inteiro. Não importa a dificuldade que você está passando, Deus é Deus e Ele continua sendo Deus, e Ele pode fazer a diferença na sua vida. Mas se você só murmura, Ele não faz, porque a sua confiança não está nele. A sua confiança não está nele. Se você só murmura: eu estou sem dinheiro, aí pega: meu Deus, porque eu vou comprar essa água, meu Jesus. Não é isso que Deus quer. Você não tem que falar para ninguém. Se você está doente, uma vez uma cliente foi no meu escritório e ela só falava que ela estava doente o tempo inteiro. Ela dizia que ela estava com sinusite, que ela estava com isso, que ela é isso, aquilo outro. Eu olhei e falei assim: meu Deus. Aí eu virei para ela e falei assim: meu amor. Ela: não, porque a senhora não deve entender nada disso não, porque a sua vida é muito boa. Eu falei: pois é, eu estou com um diagnóstico de câncer aqui. Ela levou um susto. Mentira, porque não pode. Como é que a senhora está com um diagnóstico desse e está aqui toda feliz e sorridente? Eu falei: porque a minha segurança, ela vem de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu sempre digo: se você reclamar, vai adiantar alguma coisa? Se você chorar, vai adiantar alguma coisa? Para as pessoas. Se você chorar para as pessoas, porque para o Senhor adianta. Mas se você chorar para as pessoas, vai adiantar? Se você murmurar, vai adiantar? Nada vai adiantar. Então para que você faz? A sua confiança tem que estar em Deus. Deus fala: vá e fica no seu quarto. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém participa sua intimidade, da sua conversa com Ele. Eu tenho um filho de 4 anos, João Gabriel. João Gabriel, ele tem uma personalidade muito diferente. Ele gosta de ter atenção. Desde quando ele nasceu, quando eu ia dar mamar, Dias, o João Gabriel com Dias, eu ia dar mamar, e se eu conversasse com alguém, ele chorava. Ele chorava e largava o peito. Gente, ele queria o que? A atenção. Ele queria que eu conversasse com ele, que eu, hoje, quando ele vem conversar comigo, João Gabriel,
e eu viro e começo a conversar com outra pessoa, ele faz assim: mamãe, olha aqui. Por quê? Porque quebra. Porque quebra. O diálogo quebra. Se você está conversando com a sua esposa, uma pessoa vem, conversa com você, e você está assistindo qualquer coisa, existem os ruídos. Os ruídos quebram. Você está conversando com Deus, de repente uma pessoa fala com você, você não quebra. O pensamento voa. Aí você já não sabe mais o que você está falando com o Senhor. Por isso que ele fala: ei, entra no seu quarto, liga para mim, né? É você e Deus e você. Não pode ter ruído, não pode ter coisas, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele traz coisas na nossa mente, e uma das coisas que a gente tem que fazer é: Senhor, olha, cativa a minha mente. Porque quantas vezes a gente está orando e de repente começa a vir outros pensamentos na nossa mente? Alguém já passou por isso? Eu já passei. Então a primeira coisa que a gente tem que orar por Deus é: Senhor, que não venha nenhuma seta do maligno, nenhum pensamento que não seja do Senhor, vai cativando minha mente, para que eu venha conversar contigo. Para nós termos intimidade, eu quero intimidade com o Senhor. Deus, ele fala: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidas. Ele não quer que você fique repetindo as coisas. Ele quer que você converse. Olha, quando a gente fica repetindo, falando a mesma coisa, o povo não diz que a gente está doido? Né? Quando eu tive Covid, que minha mente ficou meio ruim, e que tinha hora que eu falava a mesma coisa, aí o Bruno chegava e falava assim: meu amor, mas você acabou de falar. Já pensou você orando para Deus, falando exatamente a mesma coisa todo dia? Ei, ele já ouviu. Ele é Deus. Você pode conversar com ele. Ele é teu pai. Você pode não, você deve conversar com ele. Você deve falar para ele, abrir teu coração. É isso que ele busca de um verdadeiro filho. Quando a gente tem um filho, eu tenho dois filhos. Quando os filhos começam a falar com a gente, buscar a gente fica mais suscetível para os filhos, a gente fica mais aberto para o filho. Se for um filho que não te busca, se for um filho que só chega para você e fala, pede as coisas, não fala nada, você se afasta. Você se afasta. Não é que você vai tirar ele da sua vida. Não. Mas o outro tem intimidade. Vamos buscar a intimidade com Deus. Eu sempre digo, a gente perece por falta de conhecimento, é o que está na palavra do Senhor. Gente, Deus deixa essa palavra aqui, é uma receita de bolo. A gente pode seguir e ser feliz. Ele fala até em João, quando eu li em João 14, 15, 16, ele te dá a receita da sua felicidade. Aqui ele diz como é que você tem que orar. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe peça. Você nem precisa pedir. Deus fala para você pedir, porque Ele quer ter essa linha com você, esse diálogo. Mas Ele sabe, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda a nossa mente. Antes de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Porque Deus é Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Mas Ele quer intimidade. Ele quer que você abra a boca.
Quantas vezes o João Gabriel chega para mim, eu já sei o que ele quer, mas eu faço ele pedir. Gente, eu não sou melhor do que Deus em nada na minha vida. E por que eu quero que ele peça? Para a gente poder dialogar. Para a gente ter o quê? Comunhão. Depois ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que ele está falando aqui? Que você tem que reconhecer ele como uma pessoa santa. Pai nosso, ou seja, meu Pai, você está lá no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz: adore, você tem que adorar a Deus, santificado seja o teu nome. Você tem que colocar Ele acima de tudo. Ele é o teu Pai, Ele é o Santo. É para Ele que você tem que orar, é para Ele que você tem que louvar. Só tem Ele. Foi a única oração que Ele deixou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ora, é para Ele. Ele é digno de toda a nossa oração, Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é digno de toda a glória. É só para Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é uma pessoa aonde nós devemos glorificar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de você pedir, você tem que buscar na palavra qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você busca a vontade de Deus e não a vontade permissiva de Deus, a sua vida vai deslanchar. Quantas vezes a gente quer, porque quer um carro? Você não tem nem emprego, mas você pede para Deus: eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Deus vai e concede o carro. Aí você não tem como pagar o IPVA, o seguro obrigatório, a gasolina, a transferência. E aí o que acontece? Você ainda reclama de Deus. Será que essa era a vontade de Deus? Você tem que sempre buscar, antes de fazer qualquer coisa, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque dele é o reino. E a palavra do Senhor diz que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus, ela vem sobre as nossas vidas e é concretizada aqui na terra. Nós não podemos esquecer que nós estamos em busca da nossa salvação. Quem está comigo? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Né? Não podemos esquecer sobre a nossa salvação. Por quê? Porque a grande vontade de Deus é que nós sejamos salvos. A grande vontade de Deus é que nós estejamos no caminho dele. Essa é a grande vontade de Deus. E que no meio desse caminho que nós não venhamos largá-lo. Eu não sei o que você está passando, mas muitas vezes a pessoa larga os caminhos do Senhor quando vem grandes tribulações. Por quê? Porque não sabe esperar o momento do Senhor. Não sabe
querer a vontade do Senhor, só quer a sua vontade. Ele quer o tempo inteiro a vontade dele. Se Deus não faz, Deus não existe. Se Deus não faz, Deus não é bom. Se Deus não faz, eu não quero servir esse Deus. Ei, você pode não entender hoje o que Deus está fazendo, mas certamente o amanhã é muito melhor estando na presença do Senhor. Eu fiquei 8 anos querendo um filho, 8 anos orando, jejuando, orando sem cessar, fazendo mais de 7 fertilizações, e Deus só falava assim: eu vou te dar. E aí, o que acontece? Por que Deus não me deu o meu filho? Ele poderia ter me dado meu filho 8 anos antes, mas Ele não me deu porque estava construindo entre o meu filho, Luiz Felipe, e o Bruno, um caminho de afetividade familiar. Se o João Gabriel viesse de cara para as nossas vidas, esse caminho não teria sido construído. Um caminho de pai e filho, um caminho de amor. Num certo momento, quando o Bruno achou que não pudesse ter filho, e o Lipe pegou o Lipe assim e trouxe para ele como se pai fosse, e se tornou o pai dele. Os pais do Bruno fizeram a mesma coisa. Então, eu falo para vocês, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. As coisas têm que ser conforme a boa vontade dele. Ele é que traz o pão nosso de cada dia. Quando ele fala: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque Ele é que nos sustenta. Ele sustenta-nos com toda a força. Ele sustenta na nossa mente, no nosso alimentar, no nosso respirar, no nosso bem-estar. É Ele que nos sustenta. Nós não temos que nos preocupar, porque é dele que vem. Quando Ele diz pão, é o nosso sustento. E o nosso sustento não é só de comida. Tanto é que Ele diz: não só de pão viverás o homem. Porque esse alimento, quando Ele diz o pão nosso de cada dia, é tudo o que a gente pode ter para nos sustentar. É o ar, é a água, é o pão, é a alegria. É a alegria. Hoje eu escutei uma pregação do Cláudio Duarte, onde ele disse assim: pais, vocês têm ensinado os seus filhos a serem felizes? Porque olha, quando nós éramos novos, a gente comprava um quichute, a gente tinha bicho de pé, a gente se sujava, chegava na rua, chegava em casa da rua com o pescoço pretinho de sujeira, e a mãe falava assim: filho, vamos tomar banho? Não, mãe, eu estou limpinho, só vou lavar o pé. Brincava, correndo da rua para lá e para cá. Tinha televisão. Como é que eram nossas televisões antigamente? Eu peguei essa fase, gente, de televisão que você botava uma antena em cima dela e ainda botava um bombril para poder pegar. Era toda chuviscada. E nós dávamos valor. Nós dávamos valor.
Hoje essa moçada tem tudo do bom e do melhor. Tem não sei quantos canais, telefone, tablet, tem isso. Na nossa época, você já viu amigo nosso daquele tempo, quando a gente era criança, com problema? É isso que ele diz. Hoje até o frango tem gripe. Naquela época comia-se porco na lata e ninguém tinha colesterol. Hoje está todo mundo aí doente. Por quê? Porque está se alimentando de coisas ruins. Deixou de viver. As pessoas estão ficando dentro de casa com medo. O diabo coloca para ficarmos cada vez mais dentro de casa. É doença daqui, doença dali. É coisa tecnológica. Isso tudo é nos aprisionando para que nós não venhamos ter o pão de cada dia. Hoje em dia, pai, está na mesa. Um dia eu fui no shopping, estava lá o pessoal no McDonald's. Cada um, tinha 5 pessoas na mesa, mas 5 pessoas com um telefone celular. Ninguém conversava. Diálogo entre pai e filho não existe mais. Ou tem gente que manda mensagem. A pessoa está um na frente da outra, mas está conversando por mensagem porque não sabe conversar mais. Isso é prisão. Isso é prisão de alma. Será que é isso que Deus quer? Que você seja prisioneiro do mundo tecnológico? Será que é isso que Deus quer? Ou que você tenha comunhão com seus filhos? Quem já chamou seus filhos para poder jogar queimada? Eu gosto disso. Jogar bet. Quem sabe o que é bet? Eu. Já jogou bet, Sara? Está na hora de jogar, você vai ser mãe. Pois é. Bolinha de gude, então você também não deve ter ouvido. Pois é. Bet é uma coisa muito legal, né? A Isabelle já jogou bet, não foi, Isabelle? Aprendeu. Então, vamos começar a trazer para as nossas crianças a infância. Vamos fazer um piquenique no parque. Vamos dar para as nossas crianças não só o alimento do Senhor, que é a palavra do Senhor, mas o alimento de ser pai e de filho que Deus mandou. Conversar. Conversa com seus pais, conversa com seus irmãos, conversa, dá um abraço, um beijo. Para um tempo na vida. Descobre o que seus filhos querem. Pais, vamos ser pais. Filhos, vamos ser filhos. Vamos parar a nossa vida de negócio tecnológico. Hoje tudo é tecnologia, gente. Ontem eu saí, depois de quase 2 anos dentro de casa, eu fui ao shopping. Passei no shopping, parecia uma criança. Gente, parecia uma criança. Eu estava tão solta, como se tivesse me soltado uma gaiola. Querendo que todo mundo me visse, linda, maravilhosa. Isso é necessidade. Nós, seres humanos, nós não fomos feitos para ficar enjaulado, preso. Felicidade libera serotonina, é o nome? Serotonina. Que é o quê? É aquela coisa da... Se você está feliz, não tem como você estar depressivo. Se você é feliz, não tem depressão na sua vida. Se você é feliz, a lei da atração traz coisa boa. Se você é feliz, você pode ajudar outras pessoas. É impossível aquele que esteja infeliz, com depressão, ajudar qualquer pessoa, gente. Ele vai ajudar para ali, para ficar pior. Vamos parar de reclamar. Vamos nos alimentar com coisas boas. É isso que Deus está falando. Chega e fala: Senhor, o pão nosso é tudo.
fazer para o Senhor. E ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele fala aqui que é para você perdoar quem te ofendeu. Você perdoar aqueles que te fazem mal. Porque Jesus perdoou na cruz aqueles que fizeram mal a Ele. E quem é você para não perdoar? Ou você teve uma amnésia e não vê que você também já pegou e prejudicou pessoas, que você também já fez pessoas chorarem. Quantas vezes a gente não quer perdoar, mas a gente quer que os outros nos perdoem? Ei, nós não somos santos, não. Nós também fazemos coisas erradas. Se as pessoas fazem coisas erradas com você, você também já fez coisas erradas com outras pessoas. Nós queremos que as pessoas nos perdoem. Então vamos perdoar. Vamos chegar para Deus. Gente, não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas vamos pedir ajuda para Deus. Porque Ele faz com que aquela situação que te fazia mal outrora não venha com aquele grande pesar. Eu tinha uma tia que eu não podia ver minha tia, que eu tinha infecção urinária, de tanto mal que ela tinha me feito. Hoje eu abraço e eu beijo a minha tia. E gente, não é falsidade. Não é falsidade. Eu gosto dela e me preocupo com ela. Aqueles que eu ainda não consegui perdoar por inteiro, eu peço todo dia para Deus: Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar. Porque Deus sabe o seu coração. Eu tive uma situação com Deus há um tempo atrás. Eu não era cristã, mas isso me marcou bastante. A minha irmã morreu com 13 anos de idade. E ela morreu de acidente de carro. E no carro tinha 2 irmãos, a mãe desses 2 irmãos e minha irmã. Bateu o carro. Eu não estava no Brasil, eu estava na França. Nesse carro sobreviveu a mãe. Só a mãe. Essa mãe não falou como era que tinha acontecido o acidente, não falou o porquê, não falou nada. Eu tinha 16 anos. Eu não queria ver essa mulher nem pintada de ouro na minha frente. E eu dizia assim: por que ela sobreviveu e minha irmã não? Eu não queria. Aquela mulher parecia que tinha feito assim, uma coisa tão ruim para mim. E falavam dessa mulher, eu começava a tremer de tanto ódio que eu tinha daquela mulher. Um belo dia, eu estava numa igreja, era uma igreja católica, não era cristã ainda. Foi no ano de 2004. Eu virei cristã dia 1º de janeiro de 2005. Eu estava ainda no processo. E eu fui nessa igreja. Era uma igreja católica renovada. E chegou lá, o padre estava falando sobre perdão. E a bonita que levantou o dedo e falou assim: eu perdoo. Foi a primeira vez que eu tive um teste do Senhor na minha vida. A mulher chegou. E a mulher ficou do meu lado. E ela não me reconheceu. E ela veio e me abraçou acreditando que eu era a minha mãe. Quando eu vi a mulher me abraçando, era a mulher que eu mais odiava na vida. E eu tinha acabado de falar assim: eu perdoo. Aquela mulher me abraçou. Eu tinha 2 saídas. Ou eu saía dali correndo, ou eu abraçava aquela mulher e eu a perdoava de verdade. E eu abracei.
E eu perdoei. E eu senti tanta pena dessa mulher, tanta pena, que depois eu me compadeci pela situação dela, porque ela tinha ficado com um braço inutilizado. Ela teve sequelas no braço dela. E eu fico imaginando a dor daquela senhora ao olhar no espelho todos os dias e ver o espinho que Deus deixou para ela, que era o braço machucado. E lembrar do acidente que teve, onde ela perdeu os 2 filhos que ela mais amava. E que ela ficou só com o terceiro, que não era o preferido dela. Pelo contrário, ele era preterido dela. Os 2 que ela mais amava tinham ido embora. E quem estava cuidando dela era aquele que ela sempre deixou assim. E ela teve que aprender a amar. Os desígnios de Deus nós não sabemos quais são. Mas o trabalhar de Deus é impressionante nas nossas vidas. E naquele dia eu tive que perdoar. Eu aprendi. Ei, vou contar um segredo para você. O perdão, o perdoar é atitude. O amar é atitude. Você quer amar uma pessoa. Você está disposta a perdoar uma pessoa. Se você não faz essa ação, não tem como. Eu naquele dia, eu poderia sair correndo e ter perdido a minha vez. Mas eu resolvi perdoar. E olha, hoje se ela chegar bem aqui, eu vou abraçar. Porque eu não tenho problema nenhum com ela. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando orar, irmãos, pede para Deus, para que você não venha sair do caminho dele, para que você não venha cair em tentação da carne, porque o diabo, como eu já disse, não brinca de ser diabo. Ele é diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar-nos vida e vida em abundância. Nós não temos que menosprezar o inimigo. Então nós temos que pedir para Deus sim a proteção. É por isso que Deus nos dá a armadura dele, para que nós não venhamos cair nas tentações também da carne. Porque é muito legal você olhar assim a pessoa que não serve ao Senhor, não está passando nada, mas está lá com um carrão bonitão, todo feliz. É tudo de aparência. É tudo de aparência. Mas infelizmente, quantos cristãos estão caindo? Quantos cristãos estão caindo? Estão deixando de ser pastores, estão se separando mais, vivendo as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, irmãos, elas são boas. Quem disse que as coisas do mundo é ruim? Não é não. Mas aquelas coisas não alimentam o nosso espírito, mas sim a nossa carne. E daqui a pouco o preço dessa tentação é grande, porque é a perda da sua salvação. Então, irmãos, a partir de hoje, quando você for no seu quarto orar, fala para Deus, leve Ele no alto, respeita-o, porque Ele é santo. Saiba orar, saiba peticionar, sabe? Não fica repetindo as coisas. Mostra para o Senhor o quanto que você está amargurado, frustrado.
Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode converter toda a situação. Não seja como Arão, né? É Arão, né? Que Moisés deixou, igual a pastora falou, que está em Êxodo 32. Porque ele é um grande homem de fé. Um grande homem. Orava, jejuava, mas por causa das pressões que ele teve, ele abriu mão. Ele levantou um bezerro, uma imagem, e ele ali perdeu a salvação dele. Não sejamos como Arão, mas sejamos firmes e fortes no Senhor. Eu gostaria de pedir para os irmãos se levantarem, para nós fazermos uma oração. Quem quer, a partir de hoje, ter essa comunhão do Senhor e aprender a orar como Ele quer que nós oremos, sabe, ter mais intimidade com Deus, vem aqui na frente. Quem não quiser, pode ficar aí no lugar. Deus vai operar aonde você estiver.